Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês na aula, nesse curso que nós estamos fazendo no mês de abril sobre emagrecimento consciente e saudável. Hoje é a aula 3. Então, essa aula, né? Esse curso Emagrecimento Consciente e Saudável, gratuito para o mês de abril comigo, a psicóloga Mônica Leite. E vamos lá então, né? Como eu gosto de falar, sempre lembrar as pessoas que estão participando do curso no YouTube, pelo Facebook, no grupo do WhatsApp. Nós usamos às vezes essa palavra treinamento, essas duas palavras, treinamento psicológico, com o título Pense Saudável, porque tem tudo a ver com o formato do trabalho que eu organizei para oferecer para as pessoas que têm interesse em emagrecer de uma forma consciente e saudável. Nós estamos falando de treino, né? Todo treino remete a essa ideia de um período, né? De atividades, de exercício. Não é uma atividade, não é passividade, é atividade. Remete a essa questão do corpo e da mente. É impossível falarmos de emagrecimento consciente e saudável sem fazermos essa associação mente, corpo e relações. Os símbolos que nós conversamos na aula 0, que remete a questões importantes do emagrecimento consciente e saudável, a maçã simbolizando a comida in natura e a ingestão cada vez mais de comida mais saudável possível, in natura, diminuir os processados e evitar ao máximo os ultraprocessados, a balança e a fita métrica que representa o peso e a medida, e a gente dá um novo significado, né? A gente ressignifica o peso e a medida e a gente usa como indicadores da minha história, da minha relação com a comida, métricas que vão me remeter e me levar a conversar comigo mesmo, com o meu corpo, com a minha alimentação, pensar na minha história, que é única. O pezinho que fala da atividade ou do exercício físico necessário para um emagrecimento consciente e saudável, e as pessoas não precisam pensar logo numa academia, porque a ideia não é somente essa. Existem várias formas de fazermos atividades físicas com impacto positivo no corpo e na mente. O caderno e a caneta que remete ao aprendizado, ao conhecimento necessário para nós nesse processo de emagrecimento consciente e saudável. Orientações. Preste atenção na aula, aproveite o máximo que você puder. Eu sei que às vezes uma hora de aula parece um pouco cansativo, mas quando são temas do nosso interesse, se torna prazeroso. E lá no grupo do WhatsApp você vai poder conversar comigo e com o grupo. O que você está achando das aulas? O que você está gostando? O que você não está gostando? Para que eu possa também melhorar a cada serviço de psicoeducação, de cursos ou treinamento que eu oferecer, seja gratuito ou pago. Fique à vontade para fazer conforme for melhor para você. O importante é que você preste atenção na aula. Assista o vídeo novamente, se você
tiver dúvidas, mas mesmo que você não tenha dúvidas, assista novamente para que você faça a fixação do conteúdo e compreenda melhor e aprenda mais o que está sendo ensinado. Anotações fica a seu critério. Tem pessoas que gostam de assistir fazendo anotações, tem outras que preferem assistir e depois fazer uma memória por escrito do que ela assistiu. Uma forma interessante de fixar conteúdo é comentar com alguém sobre o curso, quem te ensinou, o que você aprendeu, qual é o tema e os assuntos desse curso e transmitir esse conhecimento. As dúvidas sobre o conteúdo e sobre as estratégias você tira comigo lá no nosso grupo do WhatsApp, link logo abaixo. Temas para hoje. Comida saudável é cara? O que é saudável? Jejum intermitente, eu já ouvi sobre essa estratégia para emagrecimento. Será que dá certo? Tratamento natural existe? Fé e esperança no emagrecimento consciente e saudável? Como assim? Guia alimentar? Pirâmide alimentar? Comida saudável não é cara. Eu já estou te afirmando que não é. Eu não sei por quê. Eu ainda preciso entender melhor por que fizemos essa associação de que emagrecer e comer saudável é caro. Bem, talvez seja por conta das mídias sociais. Pessoas fazendo programas, dando entrevista e apresentando alimentos que para boa parte da nossa população às vezes é até inacessível, tanto de conhecimento quanto de aquisição. Kefir. O que é kefir, gente? Tem pessoas que não sabem. Você vai comer produtos integrais. O que são produtos integrais? Você vai começar a comer mirtilo. Introduza na sua alimentação oleaginosas, tubérculos. De fato, são nomes muito técnicos ou até mesmo relacionados a certos grupos sociais. Mas, de qualquer forma, como eu falei na aula 0 e na aula 1, comer saudável não é caro. Nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, cientificamente respaldado, de acordo com a nossa cultura no Brasil. Todos os estados brasileiros estão contemplados. Temos diversos exemplos de comidas regionalizadas, norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, e que são variadas e extremamente saudáveis. Então, nós já temos o nosso Guia Alimentar da População Brasileira, que é uma prova cabal de que alimentação saudável, comida saudável não é cara. Mas o pensamento distorcido sobre a comida saudável existe, pois muitos ainda acreditam que para ter uma alimentação saudável é preciso consumir alimentos específicos, importados ou encontrados apenas em determinado local. Numa pesquisa do IBGE, a alimentação saudável está baseada e também no nosso Guia Alimentar Brasileiro do Ministério da Saúde. A base de uma alimentação saudável é alimentos in natura, naturais, frutas, verduras, legumes, temperos frescos e também alimentos minimamente processados.
Os minimamente processados foram alimentos que passaram por algum processamento mínimo para ser possível a sua armazenação, o seu transporte até chegar a mim e a você. Então, o arroz do pacote, ele não saiu da terra no pacote. Ele saiu da terra em palha, passou por uma limpeza, um processamento, foi empacotado para chegar a gente. Mesma coisa o feijão, leite integral. O leite integral, né, que na caixinha ele passou por um processo de pasteurização, superaquecimento, supercongelamento, para matar bactérias, para que seja possível o consumo humano. Entre outros alimentos. Infelizmente, aí nesse slide, eu tô dando uma olhadinha, tem... sim, tá certo, gente, processados, perdão, tá certinho. A banana, a batata e o alface, eles são minimamente processados, porque eles saem, né, eles são colhidos pelos nossos agricultores e passam por uma limpeza, às vezes um empacotamento, até chegar à nossa mesa, como os ovos, né? Passa ali por um controle de qualidade, é colocado em caixinhas e até chegar em nós. E no geral, esses alimentos in natura e minimamente processados, eles são de preços acessíveis, né? Eu sei que a alimentação está cara no geral no Brasil, mas comparado à ideia de alimentação cara, tá? São alimentos de um preço que cabe no bolso de boa parte da população. Estou falando de alimentos necessários para sobrevivência, rico em nutrientes, vitaminas e sais minerais, aquilo que nós realmente precisamos, porque muitas vezes nós ingerimos alimentos, estocamos alimentos em casa que a gente nem precisa deles. Os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que nós devemos evitar o consumo o máximo que a gente puder, porque o processamento desses alimentos já envolve outros parâmetros, aditivos, conservantes químicos. Então, são alimentos que, para que ele possa chegar ao local de venda e depois ao consumidor, ele precisa de uma validade, ele precisa ser de produtos que mantenha sua cor, seu formato, né, até que chegue até nós e seja possível ser consumido. Então, alimentos congelados, barras de cereal, refrigerantes, macarrão instantâneo, salsichas. Dessa lista, nós precisamos priorizar o consumo diário dos alimentos in natura e minimamente processados. Os ultraprocessados devemos evitar e alguns nem ao menos consumir. Quando falamos em alimentos in natura, né, nós falamos desses alimentos que estão relacionados ao período de safra. Tem frutas, verduras e legumes que elas são mais comuns em certos meses do que em outros. Então, a orientação do guia alimentar e dos profissionais e autoridades na área da alimentação consciente e saudável é que a gente consuma na safra, adquira em feiras, sacolões, varejões, mercados locais ou diretamente do produtor. Temos aí uma lista, se alguém quiser, eu coloco no grupo do WhatsApp, que nós estamos conversando sobre o conteúdo e as estratégias, ou você mesmo pode pesquisar no site da CEAGESP, o famoso CEASA,
Lá nós temos orientações e informações sobre as safras, né? Os períodos de venda e de colheita desses alimentos. É interessante, eu já ouvi falar sobre isso, achei muito interessante, que Deus é tão perfeito e fez uma natureza que funciona muito bem, que tudo que a natureza entrega para a gente, né, após o que foi plantado, é porque é o que nós precisamos consumir naquele período do tempo. Então, no clima de verão, há certos alimentos que a gente precisa consumir mais. Por isso que a natureza ela produz certos alimentos no clima de verão. Outros no clima frio ou no clima quente, né? É claro que há uma variação entre os países mais quentes, países mais frios. E quando a gente pensa um pouquinho sobre isso, a gente percebe, né, que países mais frios, as pessoas precisam consumir alimentos geradores de energia, de calor, porque está frio. E países mais quentes, as pessoas precisam consumir comidas mais frescas, né, mais refrescantes. Aqui algum exemplos de alimentos in natura e minimamente processados. Em sentido horário, nós temos mamão, papaya, in natura. Carne fresca, in natura. Passou por algum processamentozinho ali de limpeza. Farinha e feijões e milho, minimamente processados, porque para chegar até a gente precisa de uma limpeza, precisa de um acondicionamento, de uma embalagem adequada, né, para ter uma proteção, para chegar protegido no mercado, ser vendido nos postos de venda com os seus consumidores também de forma segura. Né? Nós temos aí legislações sobre alimentos, fiscalizações nos locais que vendem alimentos, até mesmo para que a saúde da população seja protegida. Limitar o consumo de alimentos processados. Os alimentos processados são alimentos que eram in naturas ou minimamente processados, mas foi adicionado sal, açúcar, óleo ou vinagre e incluem alimentos em conserva, frutas em calda, queijos e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. É importante limitar seu consumo porque os processamentos desses alimentos incluem a adição, né? A soma de gorduras, açúcar e sal, às vezes e muitas vezes em excesso, para manter a validade, para assegurar que ele não seja contaminado e chegue até a gente, para que a gente possa consumir. Aí nós temos queijo colonial e molho de tomate natural. Um outro exemplo de níveis de processamento a partir de um alimento, né? Nós temos o morango in natura, né? Vocês estão vendo aí esse moranguinho aí in natura. E diferente, né? A gente sabe que esse morango, a qualidade dele vai ser diferente. Quem plantou, como plantou, que técnicas usou para o plantio, se usou agrotóxico, né? Ou pesticidas aí das pragas das verduras, legumes e do que é plantado natural ou produtos químicos, né? Aí nós temos a geleia de morango, que já foi modificada, né? Não é mais a fruta natural, já tem outros ingredientes adicionados. E temos um petit suisse sabor morango, né? Esses produtinhos aí que as crianças amam, né? Os famosos danoninhos, né? As crianças, não sei se todas as crianças, né? Mas a gente vê muita criança, até adulto, né? Gosta. É sabor morango, mas geralmente o morango é artificial.
Hoje, com a evolução, né, dos meios de comunicação, nós já temos muitas pessoas que têm nos oferecido receitas de petit suisse de forma mais natural do que esses industrializados, até mesmo para a gente servir para as crianças. O Guia Alimentar, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, um guia extraordinário, maravilhoso. Quem não quiser o guia completo, tem o guia de bolso, tá? Lá no grupo do WhatsApp, quem quiser me dar um toque, eu partilho o link, ou você mesmo pode pesquisar no Google ou em outros canais de busca na internet, põe o nome Guia Alimentar, Ministério da Saúde, espacinho PDF, vai trazer o link para você. O guia, ele enfatiza a cultura alimentar do brasileiro, da brasileira, trazendo os alimentos como referencial e não somente como nutrientes, vitaminas, sais minerais, né? Os macros e micronutrientes. A abordagem está adaptada à realidade contemporânea da nossa época, essa época que nós estamos vivendo, mais próxima à realidade das famílias brasileiras de uma forma geral. Ao invés de trabalhar apenas com os grupos alimentares, que é uma forma simplificada e pedagógica de falar sobre alimentação, ou porções quantitativas da pirâmide alimentar, a publicação traz a classificação dos alimentos conforme o seu grau de processamento: in natura, processado, ultraprocessado e maxi processado. Eu quero apresentar para vocês algo que eu acho extraordinário nesse guia alimentar que foi feito para nós brasileiros, para a nossa cultura alimentar, valorizando cada região do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Esses aqui são os cafés das manhãs saudáveis, né? Então, nós temos, olha, café com leite, tapioca e banana, né? Vou deixar aí para você falar para mim lá no grupo do WhatsApp, tá? Aonde esse café da manhã onde é consumido mais esse café da manhã? Café com leite, tapioca e banana, né? Que região? Um outro café da manhã. Aí são pelo menos 4 localidades do Brasil, ok? Para mostrar que em todos os estados brasileiros é possível comermos saudável, respeitando a cultura brasileira, a cultura regional, a cultura local. Nós temos alimentos saudáveis. Um outro café, depois lá no grupo do WhatsApp você conta para mim, tá? Fala para mim da onde que você acha que é. Pode pesquisar lá no guia, tá bom? Não tem problema. Café com leite, pão de queijo e mamão. Pão de queijo uai, acho que vocês já entenderam, né? Um outro café da manhã, café, pão integral com queijo e manga, né? Leite, cuscuz, ovo de galinha e banana. Quem aí gosta de cuscuz? Eu amo cuscuz. Às vezes eu acerto a receita, o cuscuz fica muito maravilhoso. Às vezes eu erro a receita, a consistência não fica muito boa, mas como eu gosto de cuscuz, eu como da mesma forma. Almoço, olha aí. 4 tipos de almoços, representando as regiões brasileiras e saudáveis: arroz, feijão, bife grelhado, salada de tomate, salada de frutas de sobremesa; arroz, feijão, angu, abóbora, quiabo e mamão de sobremesa; arroz, lentilha, pernil, batata, repolho, alface e abacaxi de sobremesa; feijão, farinha de mandioca, peixe, salada de alface, tomate e cocada de sobremesa.
Olha que comidas maravilhosas, saudáveis, acessíveis. É claro, gente, que eu aqui não estou dizendo, até porque eu acho que as pessoas que estão fazendo, né, o trabalho comigo, elas têm alguma condição mínima, né? Eu não estou falando de pessoas desabrigadas, em situações de rua, que de fato é um problema social gravíssimo e elas se alimentam muito mal quando elas estão na rua. Quando elas vão para um albergue, para uma casa de apoio, ou tem algum assistido, né, por instituições religiosas, ela tem até uma alimentação melhor, né? Mas eu tô falando de boa parte da população que tem algum poder aquisitivo para se alimentar, para comprar um arroz, um feijão, ok? Jantares saudáveis. Olha, gente, que coisa linda! Arroz, feijão, ovo, salada de folhas de maçã. Você já tinha ouvido isso? Saladas de folhas de maçã? Curioso, né? Arroz, feijão, peito de frango, abóbora com quiabo, compota de genipapo. Arroz, lentilha, omelete, ovo é uma delícia. Mandioca de forno, mandioca é maravilhosa. Salada de alface e tomate. Sopa de legumes, farinha de mandioca, e açaí. Maravilha! Como vocês puderam ver, alimentos saudáveis não são tão caros como muitas pessoas pensam e elas precisam mudar essa forma de pensar, porque se a pessoa pensa que comer saudável é caro, isso pode ser um pensamento sabotador da sua jornada do emagrecimento consciente saudável. Em geral, os alimentos processados, aqueles que são in natura e passaram por algum processamento, remete a algo pouco saudável que foi produzido em massa nas fábricas. Mas será que é sempre assim? Eu deixo aí para você acessar no seu celular, no computador, pela internet, onde você estiver, essa matéria da BBC News. Os alimentos processados são melhores que suas versões naturais. Isso é interessante. Por quê? Porque os alimentos processados, ainda que eles percam um pouco de qualidade, de nutrientes, de vitamina, de sais minerais, às vezes é necessário para que chegue até o seu consumidor final e para que ele faça o consumo, a ingestão desse alimento com mais segurança, tá ok? A gente pode conversar sobre isso lá no grupo. A figura abaixo apresenta duas listas de compra. A lista 1 apresenta principalmente alimento in natura e minimamente processado e poucos processados. Já a lista 2 apresenta alimentos, sobretudo, ultraprocessados. Eu vou sugerir para você, eu vou postar essa tabelinha lá no grupo e eu vou sugerir para você que você pesquise. Você pode ir ao mercado, você pode pesquisar no celular, no iPad, no computador, nas antigas lan houses. Eu não sei como que é o teu acesso à internet, mas você pode pesquisar pela internet ou você pode ir direto no mercado da sua região, ou no mercado que é ali próximo da onde você trabalha, com essa lista e anotar o preço. O preço. Considera aí pão francês, considera a quantidade de pessoas da sua casa e faça a comparação da lista de valores e, se possível, posta lá no grupo do WhatsApp para a gente poder conversar mais. Jejum intermitente, gente, nós que somos cristãos, católicos, protestantes, crentes, evangélicos ou de algumas religiões que praticam o jejum como uma ferramenta espiritual de autocontrole ou com outros objetivos, não é isso que eu estou falando, ok? Eu estou falando de
emagrecimento consciente e saudável, estou falando do que os pesquisadores, os estudiosos, as autoridades no tema têm para nos falar sobre o jejum intermitente dentro dessa lógica. O jejum intermitente foi uma estratégia que surgiu e em vários países, pessoas começaram a praticar o jejum intermitente. E ainda bem que os nossos estudiosos e pesquisadores estão de olho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Estão de olho nos resultados dessas, porque toda técnica, todo método, toda teoria, ela precisa ser pesquisada, estudada. Os resultados reais dela precisa ser acompanhado, porque é a vida das pessoas que está em jogo. Tem um documentário no Netflix, e talvez você encontre esse documentário no YouTube ou alguém falando sobre ele. Dependendo aí de onde você vai ver, você vai ter uma turma, um grupo de pessoas a favor do jejum intermitente, outros que ficam a favor e contra, e outros que é totalmente contra, tá? Então, você vai ver mitos e verdades, benefícios e malefícios, quando você pesquisar sobre jejum intermitente em fontes confiáveis, né? Faculdades, organizações desse tipo que eu tenho comentado aqui com vocês, jornais sérios que trazem matérias sobre isso, tá bom? E não esses canais de aventureiros que começam a falar de temas importantes através da sua própria experiência. Eu não sou uma aventureira, eu sou graduada, pós-graduada, com diversos cursos, servidora pública na área da saúde mental, com residência médica e psicológica e com experiência de mais de 15 anos na área. Já estou indo para 20 anos aí de trabalho e estudo na área. E quem está na área da saúde sabe, a gente estuda enquanto a gente estiver trabalhando, a gente tem a obrigação de estudar e de se atualizar. Esse documentário, A Indústria da Cura, que traz vários documentários sobre várias indústrias em relação à cura e à saúde, tem um episódio muito legal sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele baseia-se na privação de alimentos, ficar sem comer durante um determinado período de tempo, que vai variar de 6 a 12 ou 24 horas por dia, num período de tempo, no mês ou no ano. É importante ressaltar, gente, aqui, ó, há vários métodos de jejum intermitente. Eu não estou falando para você fazer jejum intermitente. Eu estou te dando conhecimento para você pensar que tem coisa séria no emagrecimento aí de muitas pessoas. Tem gente séria no campo e no mercado do emagrecimento, como tem gente que é picareta, ou gente mal informada, ou gente muito ansiosa, que já quer trabalhar com emagrecimento sem ao menos estudar. Tem preguiça de estudar e pesquisar sobre isso, quer fazer as coisas de qualquer jeito, e não pode. É importante ressaltar que provavelmente o controle total do consumo de alimentos não corresponde à realidade da maioria da população, uma vez que somos expostos a alimentos de diversas formas ao longo do dia, as mídias sociais, o dia a dia, lanchonete, mercado. Os poucos ensaios clínicos e randomizados avaliando a eficácia do jejum intermitente foram realizados desde amostra de laboratórios como ratos, por exemplo, a amostras humanas, tá? Em pequenos grupos e mostraram altas taxas de abandono ou de prejuízos na saúde. Apesar de parecer uma estratégia promissora, não é possível, gente, a recomendação para aplicação na prática clínica. Em outros países, há clínicas caríssimas, com um monte de profissionais, médico, enfermeira, onde a pessoa se interna como se fosse um spa. Ela é monitorada por médicos, enfermeiros 24 horas por dia e tem um passo a passo do jejum intermitente, tá? É assim, os resultados, eles são
não são robustos. Não tem uma quantidade de resultado que a gente possa falar assim, para um certo grupo de pessoas que se enquadram a jejum intermitente, dá certo. Não, não tem. Não tem. O que nós temos, e aí nas nossas referências de hoje, o que nós temos no Brasil e fora do Brasil, são notícias chamando atenção para os perigos que um jejum desse tipo traz para a vida física e mental das pessoas. Quando falamos em emagrecimento consciente e saudável, usando como ferramentas auxiliares e complementares, né, e naturais, eu coloco aqui para você pensar e conhecer, que é o seguinte: até quando as coisas são naturais, nós precisamos tomar cuidado. Nós vivemos numa época da nossa sociedade que a nossa ciência avançou muito e tem nos ajudado bastante. Os nossos cientistas têm essa função de nos ajudar a entender se o que a gente está fazendo é bom, mais ou menos, ruim ou mortal. Lembra que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nós temos no Brasil a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, no SUS, ligado à promoção e prevenção da saúde. Nós temos pesquisadores, também pesquisadores em diversas universidades, como por exemplo na Unifesp, que eles têm pesquisado. Podem ser profissionais da farmácia, da biomedicina, da área médica. Nós temos até da área da psicologia, tá? Da psiquiatria, profissionais da enfermagem, né? Profissionais que têm pesquisado e estudado tratamentos milenares. E se realmente aquilo que a população fala que é saudável, se é mesmo. Eu fiz o chá de hortelã e foi bom pro meu fígado. Então eles vão estudar para ver se é isso mesmo. Eu tomei chá de boldo e foi bom pro fígado. Eu tomei chá de cebola com gengibre e limão e melhorou o resfriado. O papel dessas ciências ligadas às questões naturais, um naturopata, um homeopata, um fitoterapeuta, é se basear em ciência para assegurar, né, dar segurança às pessoas se o consumo desses produtos ditos naturais se realmente são. Então, o SUS já aceita práticas integrativas e complementares em diversos tratamentos de saúde, e nós temos também no emagrecimento, no tratamento das dependências químicas para parar de fumar, mas nós ainda estamos iniciando os primeiros passos nessas questões, ainda precisamos avançar mais. Então, nós temos a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, por exemplo, a acupuntura, plantas medicinais, componentes da folha do maracujá usados em antidepressivos e indutores do sono, biodança, meditação, musicoterapia, yoga, aromaterapia, que é usar essência, né, de eucalipto, por exemplo, com alguns benefícios para o corpo e para a mente, mas tudo isso com acompanhamento profissional, com prescrições, né, de quantidades certas, como usar, como fazer, por quanto tempo, com restrição para pessoas que têm determinados tipos de saúde para esse tipo de prática complementar, tá ok?
E religiosidade e espiritualidade? O que isso tem a ver com saúde? Cada vez mais, essa situação, esse tema, religiosidade, espiritualidade, saúde física e mental, ele é antigo, tá? Antes da Idade Média, na época dos filósofos como Sócrates, Empédocles, etc., já se discutia, já se pensava. E hoje nós avançamos, né? Então, por exemplo, nós temos aqui na USP o Laboratório de Psicologia e de Religião. O objetivo da ciência é estudar a religião e a espiritualidade não é nos indicar uma igreja e nem uma prática espiritual melhor do que a outra. É avaliar o efeito que a religiosidade e a espiritualidade têm na nossa saúde física e mental. A antropologia e a psicologia sabem que a religiosidade e a espiritualidade fazem parte da constituição humana. É tão importante quanto qualquer outro objeto de estudo da psicologia. São aspectos da nossa subjetividade, faz parte da gente. Até um ateu, de alguma forma, ele tem a sua religiosidade e espiritualidade, porque isso tem a ver com fé e confiança. Você precisa acreditar em você. Para você acreditar em você, é porque tem dentro de você algo que impulsiona você para crenças em algo maior do que você, a depender aí da direção que cada um vai tomar. A psicologia é uma ciência da mente, do comportamento humano. Ela não vai negar e nem ignorar a religiosidade, a espiritualidade. Ela vai compreender. E o quanto a sua religiosidade e espiritualidade está contribuindo para que você lide bem com os seus problemas, com a sua vida, com seus processos de saúde e doença, com seus relacionamentos. Não é papel da psicologia apoiar ou negar o que dizem as religiões, porque nós somos uma ciência. Mas tem psicólogos cristãos de várias religiões? Tem, mas nós temos um código de ética. Como profissionais de uma ciência, nós temos que ter uma postura que se assemelhe aos nossos cientistas, né? Então, nós não negamos e nem apoiamos o que dizem as religiões, ainda que tenhamos a nossa, e nem os espiritualistas, né? Então, nós não apoiamos e nem negamos o que dizem as religiões ou os espiritualistas sobre a existência de uma realidade invisível ou um ser sobrenatural. Nós compreendemos como que a religião, como que a espiritualidade dessa pessoa pode ajudá-la nessas questões que ela está me trazendo para ajudá-la. É dever do psicólogo, agora estou me respaldando também no Código de Ética e na nossa Constituição Federal Brasileira, direito de toda pessoa humana no Brasil, é dever do psicólogo respeitar e compreender todas as pessoas que lhe procuram, independente de sua religião. Eu tenho que oferecer acolhimento, esperança e tratamento de acordo com a minha expertise, experiência, capacidade profissional. Se é um caso que eu não tenho como ajudar essa pessoa, a minha obrigação é ajudá-la a encontrar um outro profissional que vai fazer isso por ela. O psicólogo ou a psicóloga não deverá, de modo prejudicial e antiético, misturar psicologia com religião e espiritualidade como se fossem uma coisa só, pois não são. São conhecimentos distintos entre si e nos seus mais diversos aspectos. Eu tenho um podcast que ainda está em construção, como tenho um canal de YouTube. Eu sou cristã de uma religião de raiz judaica cristã, eu acredito em Cristo, Jesus Cristo, na Bíblia, em Deus e no Espírito Santo. Eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar o meu Jesus, mas como profissional, eu tenho que aprender a respeitar quem não pensa como eu. Quando as pessoas me procuram, elas não me procuram para que eu diga para elas que é para elas mudarem de fé ou de religião. Eu faço isso se elas forem à igreja, eu faço isso se eu estiver no evangelismo, mas como psicólogo eu estou na função de um profissional da saúde, que eu devo acolher, respeitar, compreender, auxiliar essa pessoa no enfrentamento dos seus problemas. Então a fé,
A fé e a esperança são fenômenos importantes no processo do emagrecimento consciente e saudável. Você precisa ter fé e esperança de que você vai conseguir emagrecer de forma saudável e consciente. Lembra que nós tivemos ali uma sugestão, eu entreguei para vocês o registro alimentar, 2 modelinhos. Aqui eu estou dando um exemplo, um formulário de registro alimentar. Durante 3, 7 ou 10 dias, e 3, 7 ou 10 é importante esses números, porque os hábitos são criados por repetição. Quanto mais eu sigo ciclos de repetição, mais eu consigo fazer a fixação, a habituação e a minha familiarização com esses novos hábitos que eu quero seguir. Então, durante um período de dias, anote a data, o horário, a descrição do alimento e a quantidade da comida consumida. É um outro formulário de registro alimentar. O mais detalhadamente que você puder. Escolha pelo menos um dia do final de semana. Anote as informações após o consumo. Importante, não alterar a rotina alimentar no período. Isso serve para quando você for a um nutricionista, a um nutrólogo, para quando você estiver num treinamento de emagrecimento consciente e saudável, como que eu faço, né? Para a gente pensar sobre esse formulário alimentar, para você aumentar a sua autopercepção e a sua consciência do que você está consumindo, do que você está ingerindo em termos de caloria, gorduras, açúcares e sal, para você pensar na lógica das calorias. Nossa, se eu preciso de 1.500 calorias por dia, se eu fizer a continha de tudo isso que eu consumi, quanto que eu estou consumindo de caloria? É para aumentar a consciência, não é para ficar excessivamente preocupado, não é para enlouquecer, não é para falar que não dá mais. É para aumentar a nossa consciência, sem culpa, sem ficar se culpando, sem ficar se julgando. É para fazer da forma mais tranquila possível. É do seu processo de autoconhecimento, da sua relação com a comida. Estratégia que será ensinada e postada no grupo. Qual é a estratégia que eu vou te entregar? Mais uma. Lista de compra saudável e básica, baseada na sua lista de compra, no que você compra, na sua casa, na sua realidade financeira e na sua cultura familiar e do que você realmente tem se alimentado. Não é para ninguém fazer igual a de ninguém. Tudo personalizado, muito particular. Você vai se basear no quê? Na pirâmide alimentar que você já conheceu. Porque se você tiver assistindo às aulas na sequência, então você vai entender, vai fazer sentido. Então, baseada na pirâmide alimentar, construa a sua lista de compras para a semana. Só uma semana que você vai fazer, tá bom? Lembre-se, é importante que ela seja saudável. Tenta, se esforça, você consegue. Tenta não, se esforça. Né? A Bíblia diz, esforça-te, tem bom ânimo que eu te ajudarei. Deus te ajudará e eu te ajudarei. Eu, Mônica, te ajudarei, mas Deus também te ajudará, se você crê em Deus. Mas faz sua parte, se esforça. Pega lá a pirâmide alimentar, olha lá os grupos de alimento, vê aquela aulinha que eu falei da pirâmide alimentar. Se tiver dúvida, fala comigo lá no grupo do WhatsApp. E aí, tá vendo que tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Porque tem números. Nas 2 aulas eu mostrei para você, né? O número na pirâmide e as porções. Então, é para você pensar. Como que eu vou fazer? Se você faz compra semanal, pensa em como você fazer uma compra semanal. Não precisa ser exato, tá, gente? É um treino inicial. No início, ninguém é exato em nada. Se você quer fazer se você faz compra mensal e quiser fazer da compra mensal, faça. Se você quer fazer da compra do mês, faça. Aqui é um exercício. Como que eu vou montar uma compra semanal, quinzenal ou mensal saudável? Lá no 9,
É porque ele tá o quê, gente? É a água. A água precisa estar presente. Organiza aí suas garrafas de água, deixa umas garrafinhas de água na geladeira, espalhe a garrafinha de água pela casa, encha suas moringas de água. É para lembrar você de beber água. Se tiver que pôr bilhete na geladeira, no armário, aviso no celular, bilhete no carro, no casa, no quarto, no seu posto de trabalho, não importa o que os outros vão falar, você está comprometido e comprometida com uma jornada de emagrecimento consciente e saudável. Você vai se basear no guia alimentar do Ministério da Saúde, que é gratuito e acessível, pode ser imprimido ou visto no celular ou no computador, ok? De acordo com o Ministério da Saúde, no guia da alimentação saudável, que tipo de alimentação é o mesmo, esse tipo de alimentação é o mesmo que dieta equilibrada ou balanceada. Eu não gosto muito de usar esse termo dieta, tá? Eu gosto de usar reeducação alimentar, alimentação equilibrada ou balanceada, saudável, e pode se resumir em 3 princípios. Guarda isso, gente. Variedade. A gente precisa variar os alimentos. Lembra que eu falei dos alimentos de safra? De janeiro a março, tais alimentos. De abril a julho, tais alimentos. A própria natureza, ela mostra pra gente o que ela dá, né? Para nós, para nossos agricultores e produtores plantar e colher e depois trazer pra gente, né? A própria natureza conversa com a gente, tá? Então, variedade é para variar o que você come. Ah, eu só como isso todos os dias. Provavelmente sua alimentação tá pobre em vitaminas, nutrientes, sais minerais. É variedade, comer o que é saudável, variado na semana, moderação, quantidade. Lembra da técnica das quantidades da mão como exemplo, né? Para você ir tendo uma ideia de ir fazendo a sua quantidade moderada, o teu corpo treinar essa mente, esse corpo, para comer com moderação e equilíbrio, né? Essa estratégia é apenas um treino do curso Pense Saudável, Emagrecimento Consciente, organizado pela psicóloga Mônica Leite. Não substitui a avaliação e nem a consulta com o nutricionista ou nutrólogo. Foi baseado na pirâmide alimentar. Construa a sua lista para uma semana, quinzena ou mês, mas ela precisa ser saudável. Ela precisa remeter a coisa saudável, ok? Nada do que você está aprendendo no curso substitui avaliação médica, avaliação nutricional, ok? Nem quando as pessoas que decidirem fazer o treinamento em grupo ou individual comigo, ela vai estar passando com uma psicóloga. Eu vou tratar as questões cognitivas, comportamentais, do ponto de vista da psicologia. Mas os nutricionistas, o nutrólogo, o médico, o psiquiatra ou um psicólogo para questões específicas, eu vou te encaminhar. Porque eu estou focada nesse tratamento para essas questões. Estão as sugestões para consulta e pesquisa, algumas matérias da USP, da FAPESP e Astral. Gente, Astral não é nada místico, tá bom? É que foi o nome da Associação de Transtornos, Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Eles escolheram aí esse nome, tá ok? Então pode entrar lá que não é nada místico, não. A não ser, né, se tiver problema para alguém, né, sobre essa questão. Frase para a gente finalizar a aula. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio, né? Quem não gosta de ser elogiado? Elogio só é bom se ele for sincero e for relacionado a algo verdadeiro. Por exemplo, eu fiz uma comida, essa comida ficou muito boa
Aí o meu marido veio e me deu aquele elogio. Meu amor, que comida gostosa, maravilhosa, parabéns. Um elogio sincero, baseado no dado real. Agora eu fiz uma comida, a comida tá ruim, aí só para não me desagradar, o meu marido, não, meu bem, tá bom, tá ótimo o que você fez. Foi só para não me desagradar. Não foi um elogio sincero. Nós precisamos oferecer elogios sinceros e contextualizados, não para manipular, não para conseguir alguma coisa. E nós precisamos ensinar as pessoas a nos dar elogios sinceros e verdadeiros. E por que o elogio é importante no processo do emagrecimento consciente e saudável? Porque tudo que você fizer que for correto, bom e estiver relacionado aos seus objetivos de emagrecimento consciente e saudável, por exemplo, é importante, por exemplo, nessa semana eu ingeri mais fruta, mais verdura, mais legume, mais água. Parabéns para mim, porque eu consegui nessa semana fazer coisas boas. E é bom pessoas que estão acompanhando o seu processo também te elogiar quando você falar, né? Olha, consegui nessa semana comer melhor, tô sentindo o meu intestino melhor, tô fazendo cocô melhor, tô percebendo que o formato e a cor do meu cocô tá com carinha de mais saudável, porque isso tem, viu? Cocô e xixi são indicativos de saúde também. Você pensa que é algo só para descartar, mas eles são estudados. Olha, eu tô percebendo minha pele, meu cabelo, eu que canto, as minhas cordas vocais, eu que trabalho com a voz, né? Então, as pessoas te elogiarem, elogio para fortalecer o que foi feito de bom, útil e significativo. E você também se autoelogiar, se valorizar. Porque quem está em processo de emagrecimento geralmente são muito críticos, são muito negativos, ou já passaram por processos de muita frustração, já pensaram em desistir, mas agora não. Você fazendo coisas certas e acertando, se elogie. As estratégias terapêuticas são postadas e comentadas no grupo do WhatsApp. O link está abaixo e eu espero você lá para a gente conversar sobre o tema da aula e sobre. Chegamos ao fim desta aula. Emagrecimento só se for consciente e saudável. Chegamos ao final. Eis aí o meu Instagram. Vou ficar muito feliz se você começar a me seguir no Instagram, no YouTube, monica.leite.psicóloga. A gente se vê em breve. Beijo, abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.